Olá, alunos! Vamos lá para a nossa aula do módulo de Biologia Celular. Espero que vocês tenham assistido a última aula sobre definição da célula, sobre as estruturas básicas celulares. A gente falou um pouquinho de vírus. Porque nessa aula a gente vai dar uma aprofundada nessa estrutura celular, né? A gente viu a estrutura básica de uma célula, o que ela tem que ter obrigatoriamente para ser célula, ou seja, sem aquilo não existe célula. E hoje a gente vai ver as organelas que podem estar presentes no interior dessa célula para poder conferir diferentes funções a ela. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa para desenhar uma célula, que a gente fez já na última aula. A gente precisa de uma membrana que delimite ela do meio externo. Uma membrana que no caso é lipoproteica e semipermeável. A membrana, a famosa membrana plasmática. Está aqui ela, ó, membrana plasmática na nossa célula. Dentro dessa membrana plasmática, a gente tem uma meleca, o hialoplasma. Hialoplasma está aqui. A gente tem também um material genético. Um material genético que pode estar envolvido por uma outra membrana, que é a membrana nuclear ou carioteca. Aqui é a membrana formando o núcleo celular. E aqui nesse hialoplasma, a primeira organela que a gente já viu na outra aula, o ribossomo. Legal. Essa é a estrutura básica de uma célula. E agora a gente vai começar a colocar coisas dentro desse hialoplasma. A gente vai começar a colocar coisas que vão fazer essa célula ficar diferente. Ok? São as organelas. O que é uma organela? Né? Eu fico falando organela. Talvez vocês provavelmente não saibam o que é uma organela. Bom, a organela é como se fosse um órgão do ser humano. Ou seja, uma estrutura que fica dentro. Por exemplo, pensa no estômago. Ele fica aqui dentro do meu organismo, e tem uma função específica ali dentro. A organela é a mesma coisa, só que para a célula. Então temos a célula, dentro da célula a gente vai ter pequenas estruturas que têm uma função específica no metabolismo celular. E aí a gente vai dividir essas organelas em dois tipos. As organelas membranosas, ou seja, organelas que são formadas, que têm na sua estrutura algum tipo de membrana, e as organelas, o contrário de membranosas, é não membranosas, que são organelas que na sua estrutura são completamente isentas de membrana, não membranosas. A gente vai começar falando pela segunda, porque afinal tem menos. E uma delas a gente já conhece, é o ribossomo. O ribossomo não tem membrana, então ele é uma organela não membranosa. E temos um outro cara ali, um outro carinha, que a gente vai chamar de centríolo. Centríolo, vou desenhar ele aqui. Olha ele aqui, ó. Aqui, assim, em forma de T. São dois pequenos túbulos. Dois pequenos túbulos que ficam perpendiculares entre si. Então aqui, ó, dois pequenos túbulos perpendiculares entre si. Qual a função desse cara então, né? No momento da divisão celular,
o centríolo vai se dividir e vai partir um para cada polo da célula. Ele vai dar origem a uma estrutura aqui no meio que vai ser responsável pela divisão do material genético. Ou seja, basicamente, a gente vai ter uma aula de divisão celular e que esse cara vai ser muito presente. Mas agora, a gente precisa saber que o centríolo é uma organela não membranosa atuante principalmente na divisão celular. Ele pode também dar origem a flagelo, a cílios, que são estruturas de movimento da célula, que fazem a célula se deslocar. Mas o mais importante dele, sem dúvida alguma, é a sua participação na divisão celular. Ok? E agora vamos partir, de fato, para onde tem uma grande quantidade de organelas. As organelas membranosas. Então, olha só, gente, uma coisa importante já da gente perceber. O funcionamento das organelas pode estar muito envolvido com a presença de uma moça muito parecida com essa aqui, uma membrana lipoproteica. Afinal, qual era a função mesmo dessa membrana lipoproteica? Não era criar dois ambientes? Um ambiente externo e um ambiente interno, mantendo esses dois ambientes com composições diferentes? É isso que vai acontecer em cada uma das organelas celulares. A gente vai ter uma membrana que vai manter o ambiente dentro da organela diferente do ambiente de fora da organela, que é o meio intracelular. Então a gente vai criando diversos microambientes. A gente tem um meio extracelular. Aí a gente põe uma membrana que tem permeabilidade seletiva e divide o meio intracelular. E aí a gente põe uma outra membraninha com permeabilidade seletiva que define o meio dentro da organela, que é diferente do intracelular, que é diferente do extracelular. A primeira dessas organelas que a gente que eu vou apresentar para vocês aqui, ela tem o nome de mitocôndria. Mitocôndria. Vou desenhar ela aqui. Ela tem uma membrana lipoproteica e mais uma membrana lipoproteica que faz invaginações. Outra invaginação. Outra invaginação. Outra invaginação. Então são duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna que ela faz várias dobras para dentro. Aqui, ó, ela fica mais ou menos com esse formato. Cria então uma matriz mitocondrial, que é como se fosse o meio intramitocondrial, e essas alças mitocondriais, ok? Qual que é a função dessa organela? Toda organela tem que ter uma função específica. E a função da mitocôndria vai ser uma coisa muito bonita. Que algumas células vão ter muitas mitocôndrias, outras células vão ter poucas mitocôndrias. Ela faz com que essa célula seja capaz de realizar respiração aeróbia. Como assim? Como assim? A respiração, a gente vai ver em umas próximas aulas, ela é responsável por produzir energia. Ela dá energia para a célula a partir da oxidação de alguns compostos com oxigênio. Opa! Então, o que faz a gente respirar oxigênio, com certeza, é a mitocôndria. Ela confere um metabolismo aeróbico a essa célula. Ela é uma organela essencialmente energética, ela dá energia para essa célula. E a gente vai ver isso em outras aulas. Tudo bem? Outra organela membranosa, agora exclusiva de vegetais, mas eu vou colocar nessa nossa célula modelo aqui, é o cloro, que quer dizer verde, cloroplasto. A organela verde, cloroplasto. Organela verde, cloro. Tá aqui, ó. Vou desenhar ela. Ela é muito parecida com a mitocôndria. Ela é muito parecida com a mitocôndria. Só que ela vai ter aqui, ó, algumas estruturas empilhadinhas aqui. Empilhadinhas aqui.
E olha só, eu falei que ela é exclusivamente vegetal, que ela é uma organela verde. Qual você acha que vai ser a função dela? Obviamente, se só tem vegetais e é verde, ela é rica em clorofila. Ela é rica em clorofila, é ela a responsável pela fotossíntese. Olha só que beleza. Tudo que acontece num ser vivo começa aqui, na célula. Então a nossa respiração, a respiração dos animais, a respiração dos vegetais, começa aqui, na mitocôndria. A energia do organismo começa aqui, na mitocôndria. Mas a fotossíntese, ou seja, a síntese de matéria orgânica a partir da energia luminosa, começa aqui, no interior da célula, no cloroplasto, que é rico em clorofila. Ok? Vamos então para mais uma organela. Essa aqui a gente vai ter que dividir em dois. Temos ela é o retículo. Retículo quer dizer redinha. Tudo que termina em ulo em biologia, a gente associa com diminutivo. Então, um corpúsculo é um corpinho. Um túbulo é um tubinho. Um retículo é uma redinha. Retículo, esse retículo fica onde? Fica dentro. Então eu vou chamar de retículo endo. Dentro de quem? Do plasma. Endoplasmático. Retículo endoplasmático. Redinha que fica dentro do plasma. Retículo endoplasmático. Então onde que eu vou pôr ele? Dentro do plasma. Vou desenhar ele aqui. Desenhar ele aqui, ó. O retículo endoplasmático está aqui. O que é esse retículo endoplasmático que eu estou desenhando aqui, fazendo um rabisco? Não é um rabisco. Ele, mais uma vez, assim como a mitocôndria, assim como o cloroplasto, ele é composto de membranas. E essas membranas formam um caminho que percorre a célula. Então ele forma como se fosse uma estrada dentro da célula, para que substâncias sintetizadas, por exemplo, possam ser transportadas de um local para outro. É uma estrada dentro da célula. É um caminho dentro da célula. Agora, esse cara pode ser de dois tipos. Eu vou chamar ele de retículo endoplasmático liso, quando ele for assim. Só a estrada. Só que eu falei para vocês, ele não serve para transportar as coisas. Por exemplo, transportar aquilo que a célula sintetiza. Quem sintetiza? O ribossomo. Então pode acontecer desse retículo ficar impregnado de ribossomos. Os ribossomos vêm aqui e grudam na parede desse retículo. E eles vão sintetizando as suas proteínas direto na estrada. Muito inteligente. Por exemplo, a gente vê isso o ser humano fazendo. Não coloca a indústria na beirada da estrada para ficar mais fácil de transportar aquilo que ela produz? A célula também faz isso. O que ela vai sintetizando, ela já vai jogando direto dentro do retículo e o retículo transporta. Esse retículo com ribossomos é o retículo endoplasmático rugoso. Então esse retículo endoplasmático pode ser liso ou rugoso. Rugoso quando tem ribossomo. Isso aqui é o ribossomo, tá? Não parece, mas é. Tudo bem? Então vamos lá. Mitocôndria, responsável pela produção de energia por respiração aeróbia. Cloroplasto, responsável pela fotossíntese. Retículo endoplasmático, uma estrada, uma carregadora de substâncias, que pode ser do tipo liso, quando não tem ribossomo, e rugoso, quando tem ribossomo aderido nela, que já vai sintetizando e jogando na estrada. Tudo bem? Outra organela. Eu vou colocar esta nova organela aqui, no fim do retículo endoplasmático, porque elas são comumente associadas, ou seja, estão quase sempre juntas. É assim,
fazendo saquinhos. Isso aqui são vesículas, bolsinhas. O que acontece? Esse cara aqui, que eu vou dar um nome simpático para ele de complexo de Golgi. Camilo Golgi. Essa organela tem uma história bem legal, porque ela não é visível normalmente no microscópio óptico comum. Diz a lenda que Camilo Golgi, um pesquisador italiano que estudava as células, acidentalmente derrubou nitrato de prata sobre algumas de suas lâminas. Qualquer pessoa normal teria jogado as lâminas fora. Falou, poxa, derrubei nitrato de prata, estraguei a minha lâmina. O Camilo Golgi, como era um cara muito curioso, falou, pô, eu vou olhar no microscópio para ver o que aconteceu. E aí ele descobriu esta organela, porque ela impregna nitrato de prata. Se você quiser observar complexo de Golgi no microscópio, você tem que jogar nitrato de prata. Mas enfim, para a historinha dela à parte, para que serve essa organela, né? Por que ela fica no fim do retículo endoplasmático? Ela é um estoque celular. Tudo que vai passando pelo retículo endoplasmático, no fim cai nessa bolsa, que são realmente sacos achatados, membranosos. E as substâncias que a célula sintetiza vão sendo jogadas dentro desse retículo e vão ficando ali, acumuladas. Sofrem algumas modificações, possivelmente aqui dentro, e são colocadas no interior de vesículas, dentro dessas bolinhas de membrana. Essa bolinha então pode vir aqui e grudar na membrana plasmática, jogando para fora da célula o seu conteúdo. Então olha que bonito, gente. A gente tem uma via membranosa, o retículo endoplasmático. Nessa via grudam os ribossomos, que vão sintetizando e jogando proteínas nessa via. Essa via vai conduzindo as proteínas sintetizadas pelo ribossomo e joga dentro dos saquinhos do complexo de Golgi. As proteínas ficam ali dentro, elas vão sofrer algumas modificações e vão ficar estocadas. De repente, o complexo de Golgi coloca ela numa vesícula, coloca a proteína numa vesícula e joga para fora da célula. Olha que bonito, então. Aquilo que estava no DNA, na cromatina, que era informação genética, é codificado em proteína no ribossomo, associado ao retículo endoplasmático, formando um retículo endoplasmático rugoso, é transportado por uma via e secretado da célula pelo complexo de Golgi. Dessa maneira, essa célula pode ser, por exemplo, uma produtora de hormônios. Pode ser, por exemplo, uma produtora de enzimas digestivas. Enfim, ela pode produzir uma infinidade de coisas. E mais uma vez, olha só, metabolismo energético começa na célula. Síntese de matéria orgânica começa na célula. Produção de substâncias que o organismo utiliza na célula. Tudo começa na célula, cada coisa com sua respectiva organela. Então é muito importante a gente conhecer cada uma delas. Vamos para uma última organela agora. Uma organela muito bacana, um pouco mais simples do que as outras, bem facinho de entender. O lisossomo. Lisossomo. Vou desenhar ele aqui, olha só. Esse aqui é muito simples de desenhar, Olha eu desenhando ele aqui, ó. É uma bolinha. É uma vesícula, igual essa do Golgi. Aliás, se origina dessas vesículas do Golgi. A particularidade dela é que ela contém no seu interior enzimas digestivas. Enzima. É enzima, ok? Para que serve essa célula? Serve para fazer a digestão de compostos intracelulares. Essa célula pode, eventualmente, englobar uma partícula externa. Então ela faz uma
vesícula e captura uma partícula que estava no meio externo. Ela faz então essa dobrinha da membrana plasmática, essa partícula entra e ela se fecha e forma uma vesícula. O lisossomo tem a função de se associar a essa vesícula e digerir essa partícula, que pode ser, por exemplo, uma bactéria que está tentando infectar o organismo vai, uma célula de defesa, um leucócito vai, engloba essa bactéria que está tentando infectar o organismo, o lisossomo vai lá e destrói. Então, o lisossomo, como é que foi originado esse lisossomo? O DNA codifica as enzimas digestivas. O ribossomo associado ao retículo sintetiza essas enzimas, elas percorrem o retículo endoplasmático, são armazenadas no complexo de Golgi, são incluídas em vesículas e essas vesículas ficam no interior da célula. No interior da célula elas formam o lisossomo. E é isso aí, gente. São essas as organelas que eu quis apresentar para vocês. Vamos fazer uma revisãozinha rápida? Olha lá. Organelas, 2 tipos de organelas. Membranosas e não membranosas. Não membranosas é mais fácil. Ribossomo e centríolo. Ribossomo, síntese proteica. Centríolo, muito atuante na divisão celular, mas também dá origem a flagelos e cílios, que são estruturas de mobilidade celular. Organelas membranosas, agora são mais. Temos a mitocôndria, que é responsável pelo metabolismo energético aeróbico. O cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. O retículo endoplasmático, que é uma via de condução de substâncias, podendo ser lisos quando não tem ribossomo, ou rugoso quando tem ribossomo associado a ele. Tudo que ele carrega, ele leva pro complexo de Golgi, uma série de sacos achatados que armazenam o que foi produzido, faz algumas modificações, engloba em vesículas e secreta. E por último, o lisossomo, que é um tipo de vesícula produzida pelo complexo de Golgi, que contém enzimas digestivas e fica segurando aquilo dentro da célula, para o caso de ter que digerir alguma coisa ali do lado de dentro. Tudo bem, gente? Eu sei que é uma quantidade enorme de informação, um monte de nome, mas é importante saber tudo isso, porque em outras aulas agora a gente vai trabalhar cada uma dessas organelas. A gente vai cansar de ver tudo isso. A gente vai estudar mitocôndria, a gente vai estudar cloroplasto, a gente vai estudar retículo, a gente vai estudar complexo de Golgi, a gente vai estudar lisossomo, como cada uma dessas organelas funciona propriamente. Então a gente vai aprofundando durante esse módulo para que vocês possam memorizar legal, entender legal e conhecer essa célula. Tudo bem? Bom, acho que a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Um abraço e até a próxima. Bom, se você assistiu a aula e ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para duvidas@quinapse.com.br e no assunto do e-mail coloca biologia, o título da aula. No corpo do e-mail você põe a sua dúvida e a gente vai tentar resolver o mais rápido possível para você, tudo bem? Obrigado. Tchau, tchau.